Vamos lá, pessoal, nossa parte 3 aí das correções, a página 34, número 1. É um fragmento, né, de um texto aí da época nazista, na Segunda Guerra. O Führer é Hitler, o líder, né? O Führer declarou que repetiria esses ataques noite após noite, até que os ingleses estivessem doentes e cansados. Ele compartilha completamente minha opinião de que centros culturais, balneários e cidades civis devam ser atacados agora. Aí o efeito psicológico é muito mais intenso, escreveu em seu diário pessoal Joseph Goebbels, o diminuto e quase esquelético ministro da propaganda de Adolf Hitler, e acrescentou: acredito que os ingleses terão a oportunidade de se surpreenderem quando esse empreendimento for executado em larga escala. Não há outra maneira de fazer com que esses ingleses recobrem o bom senso. Eles pertencem a uma classe de seres humanos com os quais só se pode conversar depois de esmagar-lhes os dentes. Tá? Fragmento 2. O furacão se abateu sobre Dresden na noite de 13 de fevereiro de 45, menos de 3 meses antes do final da guerra, e persistiu por 15 horas, emulando, ou seja, igualando o ataque a Coventry. Aviões ingleses e estadunidenses cobriram a cidade com milhares de toneladas de altos explosivos e bombas incendiárias. E Dresden, uma pérola da bela arquitetura, viu-se envolvida por um oceano de chamas. Os moradores da cidade, incluindo incontáveis refugiados, foram queimados vivos, esmagados por escombros, mortos por estilhaços ou sufocados por uma densa e abrangente mortalha de fumaça. Aqueles que buscaram alívio do calor escaldante nas fontes de água foram cozidos vivos. Acredita-se que cerca de 100 a 200 mil pessoas morreram no incêndio do ataque, e o nome de Dresden tornou-se, desde então, sinônimo de massacre de civis inocentes em tempos de guerra. Então o texto, o fragmento 2, ele completa o 1, né? O 1 é Goebbels falando do ataque, né, na guerra, do ataque a civis, e o fragmento 2 está exemplificando como foi esse ataque, né? Então vamos lá. De acordo com os fragmentos e seus estudos, analise as afirmativas. Os fragmentos comprovam que as tecnologias bélicas possibilitadas pelo desenvolvimento industrial foram utilizadas tanto por aliados quanto por integrantes do eixo. Sim, galera. Aviões, aquelas bombas pesadas, toda essa tecnologia que foi desenvolvida nessa indústria bélica, durante a guerra ela foi posta em prática. Ataques aéreos foram utilizados pelos nazistas para dominar a Inglaterra, uma vez que Hitler não conseguiu invadir a ilha. Sim, galera, lembra que a Inglaterra ela fica separada da Europa continental, e a Inglaterra tem a maior marinha do mundo até hoje, né? Então Hitler não consegue, né, por via marítima, não consegue atacar a Inglaterra. Então o que resta a Hitler? Atacar com aviões. Os aliados, né, é aquela galera da Inglaterra, da França, da União Soviética e depois os Estados Unidos. Na tentativa de forçar a rendição de Hitler, fizeram uso intenso de ataques aéreos sobre as principais cidades alemãs. Sim, galera. A Inglaterra também, os aliados, eles vão tentar destruir Hitler. Também vão usar desse artifício dos aviões. É possível concluir, após análise dos fragmentos, que as populações dos civis dos países envolvidos no conflito sofreram, independentemente de serem vencedores ou perdedores. Sim, galera, de um lado e do outro vão atacar civis numa guerra, ninguém se dá bem, até os vencedores, né, têm muitos prejuízos de vida, econômicos, certo? Então, essa número 1 aí é a alternativa à letra A. Todas estão corretas. Agora, número 2, é uma questão do Enem. Os 3 tipos de poder representam 3 diversos tipos de motivações. No poder tradicional, o motivo da obediência e a crença na sacralidade da pessoa do soberano. No poder racional, o motivo da obediência deriva da crença na racionalidade do comportamento conforme a lei. No poder carismático, deriva a crença nos dotes extraordinários do chefe. O texto apresenta 3 tipos de poder que podem ser identificados em momentos históricos distintos. Identifique
o período em que a obediência esteve associada predominante ao poder carismático. Pessoal, está falando aí do fascismo, do nazismo, daquele líder carismático, daquela imposição da ordem. Então a alternativa correta é a letra B, né? A República Fascista Italiana no século XX. Foi, galera. Vou tentar seguir aqui sem fazer outro vídeo para ficar uma coisa mais coesa. Partir para a página 35 então. De repente a gente deixa só a página 36 para um outro vídeo. Página 35 então, número 3. Em discurso proferido em 17 de março de 1939, o primeiro-ministro inglês da época, né, Chamberlain, sustentou sua posição política. Não necessito defender minhas visitas à Alemanha no outono passado. Que alternativa existia? Nada do que pudéssemos ter feito, nada do que a França pudesse ter feito, ou mesmo a Rússia, teria salvado a Tchecoslováquia da destruição. Mas eu também tinha outro propósito ao ir até Munique. Era o de prosseguir com a política por vezes chamadas de apaziguamento. E Hitler repetiu o que já havia dito, ou seja, que os Sudetos, região de população alemã na Tchecoslováquia, eram sua última ambição territorial na Europa e que não queria incluir na Alemanha outros povos que não os alemães. Pessoal, vocês lembram que Hitler vai começar a sua teoria do espaço vital? Então que primeiro ele vai ali na Áustria e anexa a Áustria, depois ele vai na região da Tchecoslováquia e vai anexar aquela região dos Sudetos. O que a Inglaterra e a França fazem? Chamam Hitler para conversar. Hitler, como é que é? Você já invadiu um país, já anexou outro, como é que vai ser? Você vai continuar ou vai segurar a onda? Hitler fala, não, eu vou segurar a onda, né? Então quando Chamberlain volta para a Inglaterra, ele fala, olha, eu consegui segurar a paz na Europa, podem ficar tranquilos que eu já desenrolei com Hitler e ele não vai invadir mais ninguém. E o que Hitler faz? Invade a Polônia, né? E aí começa a guerra. Então, sabendo-se que o compromisso assumido por Hitler, mencionado no texto acima, foi rompido pelo líder alemão, infere-se que Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além da região dos Sudetos. Sim, galera, Hitler vai sair marchando, vai invadir a França, vai invadir a Holanda, Noruega, Suécia, a Bélgica. Então, Hitler não vai ficar contido a Áustria e a Tchecoslováquia, invade a Polônia, invade outros territórios e vai expandindo a sua ideologia nazista. Então, de cara, essa letra A aí já está certa. Beleza? Vamos lá para o número 4. Ao final, quando as imagens das câmaras de gás foram reveladas ao mundo, né, aquele antissemitismo, né, que Hitler pegava os judeus, falava que ia dar banho em todo mundo, que nos campos de concentração reuniam os judeus, botavam eles numa câmara, falava que ia dar banho, mas na verdade era um gás tóxico que saía matando todo mundo. Né? E lembrar que quem fazia esse gás era a Bayer, né? Essa empresa farmacêutica. Então, ao final, quando as imagens das câmaras de gás foram reveladas ao mundo, imediatamente se começou a perguntar como isto foi possível, e a resposta logo foi deslocada da história. Não era uma ideologia irracional, trabalhava mais que outras ideologias, o componente irracional das pessoas, e o fazia de forma absolutamente racional, premeditada e planejada. Abolia os conceitos de certo e errado, de bem e de mal, no seu sentido mais primário, mais elementar, aboliu a ideia de que matar inocentes era crime. Então só o fato de ser judeu, galera, na Alemanha nazista, fazia com que você fosse para os campos de concentração. Quem já viu o filme A Vida é Bela consegue entender um pouquinho sobre isso, tá? O historiador refere-se à Revolução Francesa? Não, pessoal. Falou de perseguição aos judeus, né? Falou de gás, de câmara de gás, é lembrar dos campos de concentrações nazistas durante a Segunda Guerra. Então é a letra B, o nazismo de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Aí número 5 aí, né, tem o Capitão América dando um supapo, né, um soco na cara de Hitler, né? Porque os Estados Unidos queriam mostrar que eles derrubaram o nazismo, eles queriam ganhar os louros, a fama, né, de ter terminado com a Segunda Guerra. Com a sua entrada no universo dos gibis,
o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Ou seja, o Capitão América, né, esse que tem dos filmes, ele chegou nos gibis para combater Hitler. É claro que em tempos de guerra, um gibi de um herói com a bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer, só poderia ganhar destaque. E o sucesso não demoraria muito a chegar. Chegou, né, galera? A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra, poxa, essa aí tá de graça, contra Hitler, contra os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Letra B. Certo, pessoal? Vamos lá, vou tentar continuar então com a 35 aí, né, com a número 6 da página 35, que vai se desdobrar na página 36. Para um observador de fora, talvez a mais irônica das afirmações nazistas tenha sido a tese sobre a raça. Ou seja, Hitler achava que ele era de uma raça superior, a raça ariana, que a supremacia da raça ariana fosse proposta por seres como Hitler, Goebbels, Goering. Virando aqui, o resto era simplesmente ridículo. Tome-se Hitler com seus cabelos escuros, olhos pequenos, testa estreita, largas maçãs no rosto, gestos afeminados com as mãos, o queixo sempre prestes a se dissolver num tremor irreversível, e Goebbels é o superanão extraordinariamente feio do pé torto, ou Himmler, o criador de galinhas que usava monóculo, veterinário fracassado, que parecia uma caricatura das caricaturas hollywoodianas dos nazistas. Ou Goering, o bufão de ar de tio indulgente. Ou Ley, o bêbado cheio de varizes que recebeu o apelido de beberrão do Reich. Ou Rosenberg, de quem até os colegas não paravam de troçar, dizendo que parecia judeu. Ou Streich, o bávaro imbecil, sádico e conhecedor de pornografia. O higienista racial, né, Grunberg, declarou em 1827 que a aparência de Hitler era certamente não nórdica, sugerindo antes a estirpe alpino-eslava. O resto da hierarquia nazista era igualmente inconvincente com a propaganda de pureza racial, mas nenhuma dessas contradições ou ironias parecia ter importância. A energia e a fé fantástica invocadas por Hitler anulavam todas elas. Ou seja, Hitler queria uma raça ariana pura, com características de cara louro, alto, forte, olhos azuis, sendo que ele nem ninguém próximo dele que acreditava nessa teoria da raça superior tinha essas características. Então era uma coisa meio que um contrassenso, não tinha sentido. Assinale a alternativa que resume de forma correta a ideia central do texto. O nazismo pregava a superioridade da raça ariana. Sim. Superioridade confirmada pela aparência física dos principais líderes? Não, o texto diz o contrário, né? A superioridade da raça ariana foi pregada pelos líderes nazistas. Tal teoria não encontra explicação na ciência. Não existe, galera. E foi imposta por meio da propaganda e do fanatismo. Exato. Não existe raça superior, pessoal. Hitler criou isso para poder invadir, para poder mostrar uma superioridade, mas não existe raça superior. Então, letra B, está correta aí. Show? Número 7. Sobre a Segunda Guerra Mundial, analise as afirmativas a seguir. Foi um conflito de curta duração, que causou poucos danos quando comparado à Grande Guerra. Que isso, galera? Não foi um conflito pequeno e teve muita perda. Se não me falha engano, 55 milhões de mortos. Tá? O ano de 1941 foi decisivo para a vitória alemã. Não. Pois os Estados Unidos e a Rússia entraram no conflito ao lado do eixo. Totalmente errado, pessoal. Os Estados Unidos e a União Soviética entraram do lado dos aliados. Com o suicídio de Hitler em maio de 1945 e a rendição alemã, o Japão também apresentou sua rendição, pois não desejava lutar sozinho contra os aliados. Galera, acaba a guerra, né, na Europa, o Japão continua lutando, só que o Japão está muito enfraquecido. Então, para dar logo o fatality, os Estados Unidos jogam as 2 bombas atômicas. Show, galera? Então aí a número 7
Todas estão incorretas, letra B. Show? Então, eu vou parar aqui essa parte. No próximo vídeo eu vou dar sequência com a continuação do exercício, né, da correção do exercício na página 36, a partir do número 8. Valeu, pessoal?